convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Semana passada a gente falou sobre... Na semana passada não, há 3 semanas atrás, da última vez que nós nos reunimos, nós falamos de uma parábola, encontrada também em Lucas, no capítulo 15, quando a gente falou do filho pródigo. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Lucas capítulo 4, esse que é o começo do ministério de Jesus. Jesus dando início ao seu ministério. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14, nós vamos ler. Lucas 4, a partir do versículo 14. E diz assim a palavra de Deus. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saía dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse: É claro que vocês citarão este provérbio: Médico, cure-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Essa passagem ela vai dar início ao ministério de Jesus na terra. Para você poder entender o que está acontecendo, é bom a gente ter uma visão do todo do livro do Evangelho de Lucas. Qual que é a estrutura do livro? Qual é a mensagem do livro? O que Lucas quer nos ensinar no Evangelho dele? Então a mensagem de Lucas, o propósito de Lucas em escrever o Evangelho dele é esse. Ele quer demonstrar, deixar claro, ele vai apresentar uma tese de que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o Messias. E aí ele vai usar várias e várias passagens do Antigo Testamento para mostrar e para provar o caso dele, a tese dele, de que Jesus é o Messias. Isso você vai encontrar ali logo na introdução. Por quê? Nos capítulos 1 e 2 do Evangelho, o que ele está fazendo? Ele vai falar
do nascimento de João Batista e de Jesus. Mas é qualquer nascimento? Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar como esses nascimentos foram profetizados no Antigo Testamento. Como eles foram de antemão ditos, eles nascerão assim. E aí ele vai relatar a visão do anjo, tudo aquilo para fazer o quê? Para fazer esse link com o Antigo Testamento. Logo depois disso, na hora que começa aí o versículo do capítulo 3, Jesus ele é batizado, a voz do céu que ele escuta vem de Deus, Deus então afirma, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o que Lucas faz logo depois que ele escuta a voz, que a voz do céu afirma quem Jesus é? Ele passa para a genealogia de Jesus. E aí na genealogia de Jesus, ele vai traçar de volta a linhagem de Jesus. Jesus é filho de quem? Ele é filho de Davi. Para quê? Para que nós venhamos a nos lembrar das promessas de Deus que no trono de Davi se assentaria um rei, um filho para sempre. Mas ele não para em Davi, ele continua, ele volta para Abraão, para nos lembrar do quê? Da promessa de Deus a Abraão. Abraão, através da sua semente, através da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Mas ele não para em Abraão. Porque Lucas está escrevendo o seu evangelho para gentios, ou seja, para nós. Para pessoas que, muito provavelmente naquela época, quando Lucas escreveu, depois já tinham outros evangelhos antes dele. Por exemplo, Marcos, já tinha o evangelho de Marcos. Então, para que ele escrever outro evangelho, já tem outros evangelhos. Porque, possivelmente, como o cristianismo se desliga do judaísmo, estava havendo uma batalha ali de quem tem a verdade. Como que eu posso ter certeza de que esse Jesus que vocês cristãos pregam e falam é realmente o Messias que os judeus ensinam, que eles esperam? Por que os judeus não se tornaram cristãos então? Então ele está escrevendo para gentios, para mostrar que não existem dois povos diferentes. Existem então os judeus, os cristãos. Então quem que é o povo de Deus? Então Lucas, tanto no Evangelho de Lucas, como no livro de Atos, os dois livros foram Lucas que escreveu. Você tem que ler o Evangelho de Lucas e o livro de Atos juntos, para você poder entender o que Lucas quer dizer com tudo aquilo. Ele foi separado por João, então às vezes a gente perde essa noção, mas Lucas e Atos são dois volumes de um mesmo autor para tratar de um assunto, que nós, os crentes, nós, a igreja, somos o povo de Deus, que fomos feitos povo de Deus, através do Messias esperado pelo povo de Israel, que é Jesus Cristo. E aí, então, ele passa da genealogia e ele volta para traçar a genealogia de Jesus até Adão. E ele, para mostrar o quê? Ele é o nosso representante diante de Deus. Porque se ele para em Abrão, o que acontece? Não, é para os judeus. Mas ele faz questão de ir até filho de Adão, filho de Deus. E aí, o que acontece no capítulo 4? Jesus agora vai dar início ao seu ministério. E aí a gente vai ver ele pegando o livro do profeta Isaías, e você não vai achar isso aqui nos outros evangelhos, e ele vai falar o quê? Ele vai ler Isaías, e ele vai falar o quê? Olha, isso aqui se cumpriu hoje. Ou seja, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E aí o que vem depois disso em Lucas é o quê? Os milagres. Porque os milagres, então, eles vão atestar quem Jesus disse que ele é. Porque falar que é Messias, qualquer um pode falar. E aí ele vai começar a fazer milagres. Para quê? Para provar que ele é quem ele diz que é. É por isso que vem os milagres depois que Jesus começa. E se você olhar os outros evangelhos, Mateus e Marcos, o local que essa história está narrada é diferente. Mas ele faz questão, Lucas faz questão de colocar no início do evangelho. Para quê? Para mostrar o quê? Que ele está dizendo quem ele é. Aí depois ele vai começar a mostrar, a demonstrar através de atos, ensinamentos, poder, que ele é quem diz que ele é.
Do capítulo 9 ao capítulo 19, então Jesus ele começa a voltar para Jerusalém. Para o quê? Para a última semana dele. E é nesse caminho que nós encontramos então as parábolas, uma delas que nós estudamos na última semana, na última vez que nós nos encontramos. Que é de todas as parábolas, aquela que amarra todas, que é a do filho, a dos dois filhos. Que é a vida de Jesus no seu ministério. Vive brigando com os fariseus e se associando com pecadores. E aí tem aquele problema que a gente viu da última vez. Então nós chegamos à última semana, quando ele entra no capítulo 20, quando ele entra em Jerusalém. Aí nós temos o seu julgamento, a sua morte, sepultamento, ressurreição. E ele finaliza o último capítulo com uma história. Se você abrir lá, tem até música, a gente canta uma música sobre isso, que é Jesus no caminho de Emaús. Jesus está no caminho de Emaús, ele vai se encontrando com 2 discípulos. E aí, ele começa a falar para eles que, mas vocês não entendem que a Escritura falava dele? Jesus começa a usar mais uma vez, Lucas começa a reportar mais uma vez que Jesus está aplicando todo o Antigo Testamento para ele. Eu sou o Messias. E aí no versículo 45, ele vai de novo, agora que ele se reúne com os discípulos, e ele vai explicar, vocês não entenderam, mais uma vez, para acabar o livro, que importava que o Messias viesse, que ele sofresse, que ele morresse pelos pecados e que ele nos salvasse. Então, é interessante que a Bíblia diz aí que Jesus abriu o entendimento deles para que eles pudessem entender isso. Nós só podemos entender a palavra de Jesus se o Espírito Santo de Deus nos abrir o entendimento. Então, todo o caso dele aqui, tudo que Lucas quer fazer ele começa mostrando, usando vários textos do Antigo Testamento para mostrar que ele é o Messias. Ele vai passar pelos Atos, vai mostrar os vários milagres, ensinamentos para comprovar que ele é o Messias, e ele acaba o Evangelho dizendo, vocês não entenderam que tudo aquilo era sobre mim? Então, esse texto que a gente está lendo agora, esse texto é o início de tudo isso, é antes dele começar a fazer qualquer coisa. Até agora, Lucas estava demonstrando quem Jesus era através do Antigo Testamento. Agora é Jesus pegando o livro do profeta Isaías e falando, eu sou ele. E aí você vê que Jesus, no versículo 16 aí, como era de costume, Jesus sempre estava na sinagoga. Então esse negócio de que Jesus, ele não era um judeu que seguia as tradições, isso é mentira. Jesus era um judeu ortodoxo, ele estava sempre, como de costume, nas sinagogas, ele fazia parte, ele obedecia às demandas da religião judaica. Aí no versículo 17, ele encontra o lugar de Isaías, ele pega o rolo, é dado a ele o rolo de Isaías, o livro do profeta Isaías, e ele não tem, lembra que ele não tem uma Bíblia igual a mim, que eu vou folheando, cheia de capítulo e versículo, e muitas vezes a gente fica lá e vai para cá e não consegue achar o versículo, para você ver quanto Jesus conhecia de Bíblia. Ele pega o rolo sem marcação nenhuma. Se você já teve a oportunidade de ver o que é um rolo da Torá ou dos profetas do Antigo Testamento, é um monte de letrinha em hebraico, sem marcação nenhuma, é tudo igual. É a mesma coisa que talvez para nós, você pegar, não tem separação de nada. Não tem pontuação, não tem nada. Aí você tentar pegar a sua Bíblia em formato de rolo e ficar rolando para lá e para cá para achar um lugar do profeta que você quer. Isso mostra o tanto que Jesus Cristo conhecia Bíblia. Ele rolou até onde ele tinha que conhecer a forma do texto, para ele conseguir enxergar e ver. Ele pega o texto, ele vai lá e acha o texto que ele quer ler. E aí às vezes a gente nem lê Bíblia, a gente não conhece. O Filho, duas coisas. O Filho de Deus, quando ele veio, ele se debruçava nas Escrituras para conhecer as Escrituras. E muitas das vezes, nós não priorizamos a Bíblia. O Filho de Deus, quando ele veio, ele passava noites buscando ao Senhor em oração. Se o Filho de Deus buscava a Deus em oração dessa maneira, em leitura, em estudo dessa maneira, como tem que ser a nossa vida? Ele é Deus e fazia isso em nós.
E aí, ele lê o texto, no versículo 18 e 19, ele vai ler esse texto que nós acabamos de ler aqui, e aí o que acontece nas sinagogas é, quando o judeu chegava na sinagoga, eles pegavam o rolo estava escrito em hebraico, mas as pessoas não falavam hebraico, elas falavam aramaico no tempo de Jesus, então o texto era traduzido para o aramaico. O aramaico e o hebraico eles não são tão distintos uns dos outros, é mais ou menos um espanhol e um português, se eu posso comparar assim, eles não são tão distintos, mas é diferente. Então ele tinha que ser traduzido para o aramaico, eles liam em hebraico, traduziam para o aramaico. E então o que aconteceu é, o mestre, o rabino, ele senta para explicar as escrituras. É por isso que a gente vê aí que todos os olhos deles estão fitos nele. Por quê? Porque Jesus ele pega um texto do Antigo Testamento, que é um texto muito, muito complexo e debatido no meio dos judeus. Ele que são as passagens do servo de Deus, do escolhido de Deus, que vai trazer de volta para Israel, de volta para a presença de Deus, que vai reconquistar a bênção, etc. Então, são passagens sobre o servo, e tem um debate gigantesco através dessas passagens, por causa dessas passagens, para falar quem que é esse servo. Então, Jesus, ele lê. Na hora que ele senta para explicar, está todo mundo olhando para ele assim, tá, quem é o servo? Porque a tarefa do pregador, do rabino, era ler o texto e explicar o texto. Muito parecido com o que nós temos que fazer, com o que eu tenho que fazer hoje. Ler o texto e explicar o texto. Então ele senta aqui, ele senta e ele vai explicar. Tá, quem é o servo? E aí Jesus, a pregação dele é muito mais sucinta, muito, muito menor do que a minha, porque ele consegue fazer a pregação dele toda em uma sentença. Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E então, eles aí começam já ter mas como assim? Mas nos outros relatos, nos outros evangelhos, eles já rejeitam, eles não contam nada dessa parte aqui, e eles rejeitam ele. Mas aqui no versículo 22... todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saíam dos seus lábios. Então, o que acontece? Bom, vai que esse aí é o Messias mesmo. Por quê? Porque Israel ele tinha uma leitura de como ele vê esse texto aqui. Quando então alguém vem e abre, e eles estão esperando o Messias, eles anseiam, eles oram, eles clamam pelo Messias, porque o Messias vai trazer esse reino de volta para eles. Mas então, como que eles escutam essa mensagem? Como que Israel vê isso? Ele vê assim, nós somos essas pessoas boas, que somos morais, que vamos à igreja todo sábado, ou na sinagoga todo sábado, que buscamos a Deus, que obedecemos a Deus. Nós somos essas pessoas, mas nós somos esse povo que é o quê? Esse povo que é oprimido por essa nação que não confessa a Deus, que não obedece a Deus, que é adoradora de ídolos, pecadores, e nós estamos sobre o jugo deles, e um dia o Messias vai vir, e o Messias ele vai nos liderar nessa luta dos bons contra os maus, é isso que o Messias vai fazer. Então, se Jesus ele para a pregação dele ali onde ele falou, hoje se cumpriu as escrituras, legal, esse cara vai ser esse cara que vai nos liderar, o Messias que vai nos liderar na luta do bem contra o mal. Mas Jesus não para aí, porque ele sabia muito bem que se ele parasse aí, ele ia receber o tapinha lá nas costas depois do culto, e dizendo, palavra abençoada, pastor, muito boa a sua palavra. Porque é isso que eles queriam ouvir. Mas não é isso o que ele estava ensinando. E não é isso que as escrituras dizem. Eles entenderam totalmente errado. Como esperar e a expectativa de Messias dele. Então, eles rejeitam ele. Por que eles rejeitam ele? Por que eles rejeitam eles? Porque no versículo 22 aqui, eles estão o quê? Felizes. Não, vai que é mesmo. É ele. Mas por que eles rejeitam ele? Depois que ele explica, porque agora ele vai explicar
Ele vai explicar quem são. Eu fui ungido para quem? Para o pobre, para o oprimido, para o cego, para o cativo. Não eu sou. Aí imagina os judeus escutando isso. Não, eu sou esse cara mesmo, eu sou o oprimido por Roma. Eu sou o cativo de Roma. Eu sou o pobre que está sendo extorquido pelas taxações de Roma. Isso é para mim. Aí Jesus ele vai e explica quem que é o pobre. E aí ele vai falar o quê? Como que ele explica o pobre? Ele vai falar de duas pessoas que não são de Israel. Para onde o profeta Elias e Eliseu foram enviados, para fora de Israel. Então na cabeça dele, eles já começam o quê? Como assim? Eles têm uma tabela. Eles têm uma tabela para avaliar o Messias. E aí tem aquelas tabelas que tem o box para você ir checando. Tem uma tabela na cabeça deles. Eles têm que ir checando esses boxes aí. Para fazer o quê? Não, esse cara aí é realmente Messias. Só que na cabeça deles, essas boxes não tem como checar. Não, esse aí não é. Esse aí ele está blasfemando. Como assim? O Messias ele veio para nós. Na cabeça deles, o Messias veio para eles, que são o povo bom, o povo que merece. Então, olha aqui, eu estou aqui na igreja, eu estou lendo a Torá, eu estou obedecendo a Deus. Eu mereço. Deus tem que vir para mim. Como assim Deus vai para um idólatra e pecador? Como assim Deus ele vai no encontro dessas pessoas fora de Israel? Como assim? Então eles querem jogar ele o quê? Precipício abaixo. Precipício abaixo. Aí, e na minha visão, esse aqui é o primeiro milagre que a gente vai vendo aí. Por quê? Porque ele passa pelo meio da multidão como se nada tivesse acontecido e vai embora. Isso é um milagre. Como assim ele escapou disso? Mas aí a Bíblia diz, porque não era a sua hora. Deus é o soberano. Podem muitos se levantar contra nós. Se Deus não permitir, nada acontece. Ele é o soberano. Então eles rejeitam ele. Então a mensagem do Evangelho, ela sempre vai ser o quê? Ofensiva. A mensagem do Evangelho sempre vai ser ofensiva. Principalmente para aquelas pessoas que se acham boas. E tem dois tipos aí. Dois tipos de pessoas em especial que essa mensagem vai ser ofensiva. Para aqueles que se acham bons e não precisam. Não, eu não preciso desse seu Jesus. Eu não preciso que ninguém morra por mim. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa moral. Como assim? Eu não sou um pecador. Eu não sou como essas pessoas. Eu sou uma pessoa boa, eu não preciso desse seu Jesus. Mas existe uma segunda categoria de gente. Essa segunda categoria, quando é pregado o Evangelho e falado da graça de Deus, é aquela pessoa que, como assim ele perdoa esse tipo, o drogado? A prostituta, o pecador, ele não pode perdoar. E aí, às vezes, a gente começa a avaliar e ver algumas coisas e pensa mais ou menos assim. Eu vou para a igreja, eu oro, eu leio Bíblia, eu trabalho na igreja, eu faço isso, aquilo, dou até dízimo. E aí, mas eu olho para a minha vida e eu olho para a vida das pessoas lá fora. E para a vida daquele cara que trabalha comigo, cara, a vida dele é próspera. Ele não teme a Deus, ele não está nem aí para a religião. O cara bebe, o cara fuma, o cara usa droga, o cara se prostitui, o cara faz isso. E a vida dele está lá. Parece que Deus está abençoando ele. Porque ele, está vendo, consegue o que ele quer, faz o que ele consegue, vai crescendo na vida. Isso mostra como nós avaliamos bênção. Qual que é o nosso padrão mundano para avaliar bênção? Porque na nossa cabeça, Deus ama ele e abençoa ele porque ele tem o quê? Riquezas nesse mundo. Quando na cabeça do crente deveria ser: eu tenho o Senhor e nada se compara com ele. Então não me importo se eu não tenho mais nada, eu tenho o Senhor. Quem é feliz aqui, quem tem sucesso na vida sou eu, porque ele não tem o Senhor. Aí eu paro de me comparar com as pessoas,
Porque nós trazemos essas expectativas para dentro da igreja. E é por isso que muita gente sai da igreja. Não, porque eu fui, fiquei e a minha vida continua a mesma. E você queria o quê? O que você veio buscar? O fato de Jesus nos ter salvo não é suficiente. Se Ele quiser nos dar qualquer outra coisa, é graça dEle. Como eu já preguei, já falei muitas vezes, o que um Deus bom tem que fazer com pecadores? E Ele ainda nos permite viver. Então, sucesso na vida do crente é medido por quê? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Se nós temos ou se nós não temos, não faz diferença nenhuma. É por causa disso que o apóstolo Paulo vai poder falar o quê? Aprendi o segredo da vida. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Como que esse homem consegue passar por toda e qualquer circunstância? Porque a alegria dele não está colocada em coisas, está colocada em Cristo. Você quer ser feliz em toda e qualquer circunstância? Se você tiver na sua vida, o centro da sua vida for Cristo, pode acontecer o que quiser na sua vida. E você vai ter edificado a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Vão vir as tempestades, vão vir as lutas, e vão vir. E vão vir, não é se, é quando. Elas vão vir. Mas se Ele é o centro, gente, quem que pode te derrubar? Se a sua alegria é Ele, se não tem mais nada, se é Ele, só é Ele, pode me tirar tudo, mas eu tenho Ele. Porque nem nada nesse mundo, Romanos capítulo 8, pode nos tirar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo. Nada, nada. Então, a nossa maneira de ver, de medir sucesso é um problema. Então, eles rejeitam a Cristo, por quê? Porque ele, na categoria deles, de Messias, ele não serve. Como assim ele veio para pecadores? Ele tem que vir para mim, porque eu mereço, o pecador não merece. O pecador não merece. Muitas vezes não é assim que nós olhamos também a nossa vida, e começamos essas comparações. E aliás, gente, deixa eu abrir uma aspa aqui. Parece, e só parece, que quem não é crente não tem luta. Só parece que quem não é crente, as coisas vão tudo dando certo. O que é uma mentira. Porque eles passam pelas lutas. Aliás, eu gosto de dizer que as lutas que você enfrentaria como crente, que você enfrenta como crente, aliás, você possivelmente as enfrentaria como pagão, como descrente. Só que a grande bênção do cristianismo é que no meio das nossas lutas nós podemos contar com a presença maravilhosa do Senhor. Ele está conosco. Ele promete estar conosco no meio das nossas lutas. E aí Jesus então ele vai explicar 4 coisas aí. O pobre, o prisioneiro, o cego e o oprimido. Ele vai falar de 4 grupos. Na verdade, ele está dando o quê? Ele está especificando um grupo. Que é o grupo que faz... E dentro desse grupo tem essas pessoas aqui. E aí ele começa então a falar do pobre. Quem que é o pobre? Essa palavra aqui, no hebraico, quando você vai lá para Isaías... Aliás, gente, essa passagem que Jesus está lendo aqui é Isaías capítulo 61, versículo 1, versículo 2. E capítulo 58, versículo 6. Essas são as passagens que Jesus está se referindo nesse texto. A palavra que ele usa aqui no original, no hebraico, não é pobre no sentido de ser pobre que não tem dinheiro. Porque essa é a primeira coisa que a gente olha para esse texto. Ele veio para o pobre, pregar boas novas para o pobre. E o pobre, sim, ele está dentro dessa categoria de palavra, nessa categoria de palavra, o pobre está inserido também, aquele que está desprovido de dinheiro, mas ele vai muito além. E, aliás, é por isso que Jesus ele vai explicar aqui, a partir do versículo 25, ele vai explicar o quê? Quem é, ou quem são essas pessoas que ele está falando aqui no versículo 18 e 19. Essas 4 categorias que eu acabei de citar, ele vai explicar a partir do versículo 25. E aí ele vai falar o quê? Ele vai usar quem? Ele vai usar uma viúva pobre, que não tem o que comer, que vai morrer de fome. Mas do outro lado, ele usa quem? Ele usa um general rico, e muito rico.
para deixar muito claro que pobreza não é isso que nós estamos pensando, que é estar desprovido de ter bens na vida. O pobre que Jesus tem em mente aqui é qualquer pessoa que é aquele que entende que, por mais rico que ele seja, se eu não tenho Cristo, eu não tenho nada. Se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. É esse pobre que ele está falando. Que não importa eu ter tudo nesse mundo, se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. É isso que Naamã enxerga quando ele é curado. É por isso que ele quer levar a terra de Israel para o país dele. Porque ali ele é convertido. Ele não apenas foi salvo ou curado da sua lepra. Ele é o que? Agora ele é convertido ao Deus de Israel. Porque ele sabe que ele recebeu pela graça. Ele sabe que ele recebeu pela graça. Então, ele usa esses dois exemplos aqui para mostrar que pobreza ele não está falando de dinheiro. Pode ser dinheiro, mas vai muito além de dinheiro. É de qualquer pessoa que por qualquer motivo foi colocado de lado. É dessas pessoas que ele está falando. E aí ele continua, para libertar os cativos. Quem são esses cativos? Quais cativos? Aqueles que são prisioneiros de Satanás. Ele veio para nos libertar. Mas ele não veio para nos libertar da prisão que nós estamos em Roma, de ser submissos a Roma. Não. O Messias não veio para isso. Rodrigo, ele não veio para me libertar desse meu patrão opressor. Não, ele não veio para isso. Para que ele veio então? Para te livrar das garras de Satanás, do poder da morte e do pecado. Foi para isso que ele veio. Para libertar os cativos, porque não existia poder em nós. Pecadores não podem deixar de pecar, pecadores não podem ir até Deus. Nós estávamos presos, nós precisávamos de um libertador, e é Cristo. Dar vista aos cegos. Aí essa parte aqui eu fico imaginando o judeu, mas como assim? Qual parte da Bíblia ele está se referindo? Dar vista aos cegos? Mas a gente não é cego. Não, vocês não são cegos? O Messias veio. Lembra que os fariseus, eles podiam ver, Jesus fala isso, eles veem, mas eles não enxergam. Eles escutam, mas eles não entendem. Jesus ele veio para o quê? Para nos tirar da cegueira espiritual, para nos dar o quê? A visão de Deus, e não apenas uma visão de Deus, mas informação de Deus, porque a informação de Deus, fariseu tinha de monte. Gente, para você ser um fariseu, você tinha que saber a Torá de cor, os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. De cor. A gente mal consegue decorar João 3,16. Não é? Os caras sabiam de cor. Então letra era com eles mesmos. Os caras são os eruditos, os teólogos do tempo de Jesus. Sabiam tudo de teologia, não sabiam nada de Deus. Então ele veio para nos livrar do quê? Da cegueira espiritual que havia em nós. Essa falta de entendimento de quem é Deus. Quem é Deus? Então, como o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo e a sua cegueira foi curada, nós precisávamos também ser curados para entender quem é Deus e quem somos nós. Quem é Deus e quem somos nós. Aí ele fala, libertar o oprimido. Libertar o oprimido. Aí quem é esse oprimido? Quem é oprimido? Mais uma vez, não é Israel oprimida por causa da opressão romana. Ele não veio para isso. Ele veio para libertar o oprimido. Qual? E essa categoria é uma categoria muito ampla de pessoas, que a gente vai começar a ver nos milagres. Logo depois, e aliás, semana que vem a gente vai falar sobre os milagres. Ele vai começar a fazer milagres. E aí ele começa a curar pessoas. E ele começa a tocar em pessoas, leprosos, se eles são limpos. E aí ele usa o exemplo de Naamã como um exemplo de uma pessoa oprimida. Por quê que ele usa Naamã? Um leproso. Porque se você conhece um pouquinho de história, de lei no Antigo Testamento, e a vida que um leproso tinha, qual que era a vida de um leproso? Um leproso ele tem que morar fora, tinha cidades específicas para leprosos. O leproso ele não pode entrar na cidade.
O leproso, ele tem que andar... Gente, esse negócio de vírus é um negócio interessante, porque as pessoas te olham até mais distante, assim, sabe? E quando eu estava preparando essa pregação, eu lembrei disso. Falei assim, gente, a gente que pega aqui um coronavírus, as pessoas já... Nossa, nem vou na igreja, porque senão vai que eu pego. Porque lá o Rodrigo vai estar contagiado ainda, o negócio vai estar... Você imagina você ser um leproso no tempo de Jesus. Porque o leproso, gente, por mais bonito que ele se vestisse, Naamã, eu não sei qual era o estágio de lepra de Naamã, mas Naamã podia colocar a roupa mais bela, passar os melhores perfumes. Com o tempo, o que ia acontecendo com a roupa dele? O pus vai saindo, vai grudando na pele, o cheiro, dependendo do estágio que você está, se ele tivesse com lepra aqui na frente, na hora que você abrisse aquela porta lá atrás, você ia sentir o cheiro. Você já imaginou a vergonha? Você consegue imaginar como eles eram tratados? E esse aqui é um general rico, mas imagina o leproso, o mendigo lá em Israel. Que ele tinha que cobrir a boca, andar com sininhos e gritando, impuro, 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 por onde ele fosse, para que ninguém tocasse nele. Ele tinha que ficar, ele era totalmente fora, estava além, ele não podia. Gente, quem dirá entrar no templo para orar a Deus? Jesus, ele vem para essas pessoas. Para aquelas pessoas que a religião tarjou de como? Você não serve. Você não serve. Você nasceu pecador, porque você nasceu cego. Você é um desobediente a Deus. Por quê? Porque você tem lepra. Jesus veio para esses, para aqueles que a religião condenou. E disse que você não serve para Deus. Eu vim para esses. Ele veio para nós. Gentios, que não eram do povo da aliança. Ele veio para as prostitutas. Muitas vezes a gente vê a prostituta, a gente imagina a prostituta com a nossa cabeça hoje. Mas prostituta, gente, mulher em Israel, mulher, aliás, nessas sociedades patriarcais, ela não valia nada. O marido morria, o filho mais velho morria. Quem que essa mulher tinha para cuidar dela? Ninguém. Ela não tinha mais nada. O que ela ia fazer? Ela tem que viver, ela tem que comer, ela tem que se vestir. Ela vai se prostituir, porque ela quer, porque ela ama aquilo, porque ela é uma pecadora, não porque ela não tem outra condição de viver, senão aquilo. Não é porque ela quer. E aliás, gente, nós deveríamos olhar com olhos mais misericordiosos para pessoas nesse estado, porque nós não conhecemos muitas vezes as histórias. Porque na minha cabeça, gente, eu não consigo entender se uma pessoa que faz isso aqui, por algum outro motivo que não seja a necessidade de sobrevivência. Ele veio para elas. Então ele veio para todos aqueles que o quê? Que a sociedade, que a religião colocava como de lado. Eu vim para todos esses. Para os de fora. E aí... Esse negócio do leproso, ele sempre está ligado com o pecado. Por que ele enfatiza o leproso? Porque a lepra sempre está ligada ao pecado. Nós éramos leprosos. Imagine, gente, um leproso nos nossos olhos, aos nossos olhos. É uma pessoa impura, uma pessoa que a gente não pode tocar, uma pessoa que fede. O que somos nós diante de Deus? O que somos nós, pecadores, diante de um Deus santo? As nossas melhores vestes diante de Deus, os nossos atos de justiça diante de Deus, fedem. Nós, então, como esse general, precisávamos de quê? Sermos limpos dos nossos pecados. Nós precisávamos que Ele viesse nos curar e nos transformar, para nos trazer de volta. Agora, você de leproso, você passa agora a ser puro. E puro, você é aceito diante da sociedade, você pode voltar para o templo, você pode adorar a Deus. Nós só podemos estar aqui essa noite adorando Ele, porque Jesus veio, morreu no nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados, nos libertou, nos transformou, tomou sobre Ele a ira que nos era merecida. É por isso que nós estamos aqui hoje.
É por isso que o Colossenses capítulo 1 pode dizer que ele morreu para nos apresentar diante de Deus santos, irrepreensíveis, sem mancha, sem acusação, sem defeito, nada. Não existe pecado em você. Jesus Cristo pagou todos. Isso é graça. E quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. E essa é a única razão que o Espírito Santo pode habitar em você. Porque o Espírito de Deus não habita em pecadores. Como assim que Ele pode me habitar em mim então? Porque a obra de Jesus na nossa vida foi cabal. Foi final. Completa. Não tem nada que você adicione à obra dele. Ele te tirou daquele lamaçal, Ele te tirou daquela cidade de refúgio de leprosos e te trouxe de volta para adorar no templo. E te adotou como filho. E aí nós chegamos na última parte, que é o versículo 19. Que a palavra que ele vai usar aí, ele vai dizer assim: e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. Ele está se referindo a uma passagem específica em Levíticos capítulo 25. O que é Levíticos capítulo 25? Se você já leu a Torá, se você já leu Levíticos, você vai se lembrar que é o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu era o ano em que as propriedades dos israelitas voltavam para os seus donos originais. Era o ano em que as dívidas deles eram canceladas, eram perdoadas. Eles perdoavam as dívidas. Os escravos eram libertos por todo Israel. Pessoas que às vezes caíam em dívida e se afundavam em dívida, elas então tinham suas propriedades de volta. Aquelas pessoas que se vendiam como escravos, elas então agora eram libertas. O que Deus está fazendo quando Ele dá essa lei em Israel? A cada 50 anos, isso aqui tinha que ser feito em Israel, o ano do jubileu. A cada 50 anos, jubileu de 50. Então, a cada 50 anos tinha que ser proclamado o ano aceitável do Senhor, que era o ano do quê? Do pobre ser liberto, do escravo ser liberto, do pobre, aquele que tem dívida ser liberto. O que Jesus está ensinando? O que Deus está ensinando no Antigo Testamento aqui? O ano em que o Senhor Jesus viria, que o Messias viria e cancelaria a nossa dívida, nos traria de volta para a nossa terra, na presença de Deus. Isso é o ano do jubileu. É o ano em que Jesus vem e Ele faz o quê? Ele paga a nossa dívida diante de Deus. Ele nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. E nos leva para casa. Só que tem um detalhe: Israel nunca obedeceu o ano do jubileu. Nunca obedeceu. Uma das razões do cativeiro é essa também. Eles nunca obedeceram o ano do jubileu. Porque era o quê? Uma anunciação da vinda do Messias. Nunca. E aliás, gente, o ano do jubileu é um ano complexo também. Porque se você é rico, o que acontece no ano do jubileu? As dívidas são perdoadas. As terras que você comprou são devolvidas. Você não quer o ano do jubileu. A última coisa que você quer é o ano do jubileu. É isso que Jesus está falando aqui. Porque fariseu aqui não quer ano de jubileu. Eles são ricos. Mas o que mais que o pobre quer? É por isso que essa passagem é para o pobre, é para o necessitado, é para o oprimido. Porque o que mais nós queremos? O ano do jubileu. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque eu não quero esse mundo. Esse mundo não me satisfaz. Não são as coisas daqui que eu me alegro. Eu me alegro no quê? Eu me alegro no Senhor. A minha alegria é o Senhor e eu quero estar com Ele para sempre. Então, mas Jesus volta depois que eu casar. Sério? Sério? Os jovens que me conhecem vejam nisso. Jesus volta hoje. Jesus volta hoje. Agora, enquanto eu estou pregando, Jesus volta agora. E estabeleceu o teu reino de paz e justiça sobre essa terra. O teu reino onde não vai ter mais pobre, onde não vai ter mais viúva, onde não vai ter mais o oprimido.
onde não vai ter mais pessoas nesse exato momento em cativeiro, sendo opressas, escravas sexuais, pessoas que são tiradas das suas casas, pessoas que são vendidas com tráfico humano. Jesus, o Senhor, vai acabar com tudo isso. Maranata, vem e estabelecer o teu reino de paz e justiça, porque nós ansiamos pelo teu reino de paz e justiça. Essa escritura que vocês escutaram hoje, ela se cumpriu há 2000 anos atrás. E Jesus, Ele tem isso para a sua vida hoje, porque Ele veio para você, que se reconhece pobre. Ele veio para você, que se reconhece cego. Ele veio para você, que se reconhece cativo e oprimido. Ele veio para você. E os braços dele estão abertos para você. Ô Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te louvamos, porque o Senhor inaugurou o ano do jubileu. Porque a nossa dívida foi paga, o nosso pecado foi perdoado. Nós fomos trazidos de volta para casa. Oh Jesus, obrigado. Obrigado. Nos ajuda a viver essa verdade. É o que nós te pedimos. Em teu nome, Jesus. Amém.